Boa tarde, já. Deixe-me só dizer que o tema do Sr. Professor será dos incidentes de segurança. Sim. E eu vou, sem mais delongas, dar-lhe a palavra, desejando, obviamente, a exposição tranquila e elucidativa de sempre. Bem, neste caso foi mais wishful thinking, porque nós há muito tempo que não coincidimos em eventos. Aliás, tenho que prevenir porque eu tenho fama e algum proveito de ser prolixo. Daí que agradeço o rigor da moderação. Muito bem, muito obrigado. De qualquer modo, permite-me apenas duas pequenas retificações para limitar o objeto relativamente ao que acertei o professor António Barreto Menezes Cordeiro. Vamos ficar só na violação de dados pessoais. Eu pensei inicialmente que teria uma boa meia hora. Esta redução para 20 minutos obrigou-me a ser ainda mais humilde. O segundo reparo mínimo é que estou na coordenação. Aliás, está a ser jurista, ainda que um jurista já mais ou menos híbrido. Sim, já não digo por vergonha, mas já me perguntaram, quer aqui, quer no Brasil, se eu era engenheiro. Mas eram informáticos a perguntar. Sendo informático a perguntar, eu tomei como elogio. Se fosse um colega de direito a perguntar se eu já era engenheiro, eu estaria numa fase já descendente de degradação, já estaria para engenheiro. Eu serei mais ou menos assim um híbrido, mas permite-me dizer que seria mais um híbrido quimera do que um híbrido mula. Porque o problema, aliás, dos híbridos é complicado. E ainda bem que a minha intervenção vai na sequência de um engenheiro tratando de segurança. Nós também trabalhamos segurança, embora trabalhemos sobretudo com a concorrência. Brevemente iremos trabalhar bastante com Fujitsu. E não é concorrência. Na componente, sim, são layers diferentes. E também a ver questões jurídicas. O mais rapidamente possível, eu elaborei sobre o que são as minhas aulas no mestrado, mas no âmbito da segurança da informação, não exatamente na proteção de dados. E violação de dados pessoais. Eu irei discorrer sobre o que deixei escrito e irá ser disponibilizado, ainda hoje, pelo menos na academia.edu, porque eu defendo uma forma de comunismo informacional, de partilha. Não, e dizer o seguinte, nós temos, para começar, no artigo 4º, 11 do RGPD, uma definição normativa de violação de dados pessoais enquanto espécie dentro do género incidentes de segurança. E aqui o que é que teremos? Violação de segurança que provoque, do modo acidental ou ilícito, que quer dizer que não estamos apenas diante de ações maliciosas, não é só security, mas é também safety. Temos esta ambiguidade na língua portuguesa. Sim, porque pode haver não só um daqueles incidentes ligados à resiliência, por exemplo, que o professor Paulo Veríssimo tanto dedica, pode tratar-se de um problema de sobrecarga elétrica, pode ser uma inundação, pode ser até um tal funcionário que, sem querer, carrega e manda formatar a base de dados. Nós trabalhamos mais com ameaças externas, ameaças maliciosas, mas o que está aqui é uma e outra. Destruição, perda, alteração, divulgação ou acesso na autoridade a dados. Atenção, nós estamos aqui sempre com dados pessoais e com tratamento de dados. Quer dizer, não elaborarei, aliás, fiz isso muito recentemente num evento da Ordem também sobre este ano do RGPD, a questão de ver até onde é que vão dados pessoais, incluindo todos os identificadores e também semi-identificadores. Nós estou olhando aqui para o nosso anfitrião executivo, pensar inclusive no seu trabalho sobre o acórdão Breyer,
por acaso fico com alguma saudade, porque quando saíram as conclusões do Advogado-Geral, estava em Haia a ir para um evento da Europol, um evento sobre cifragem, e sobre cifragens fortes, um evento ENISA Europol, e eu fiquei assim muito animado quando saíram as conclusões. É bom também pensar aqui, e ver toda a extensão, o parecer do Grupo de Trabalho do artigo 29 sobre o conceito. E também esta referência ao Google Spain sobre até onde é que vai o tratamento. Tudo isto, até o acesso ilícito e a destruição, são formas de tratamento de dados pessoais. Como ainda há pouco Francisco referiu a propósito do acesso. Ter acesso é tratamento. Nós devíamos saber isso bem porque está no número 2 do artigo 4º, mas muitas vezes esquecemos. Depois também, eu chamo-vos a atenção fortemente para estas orientações, as guidelines do Grupo de Trabalho, de outubro de 2017, na última versão de fevereiro de 2018. E também, ainda no âmbito da diretiva e-privacy, o parecer também do Grupo de Trabalho de março de 2014. Até porque as guidelines assentam e desenvolvem o parecer. E, pegando numa e noutra, o que é que teremos aqui? Destruição, dano, perda, tratamento não autorizado ou ilícito, numa tipologia que o grupo, o Working Party, identifica como violação de confidencialidade, violação de integridade ou violação de disponibilidade. Bom, nós poderíamos elaborar bastante, embora possa remeter, porque isto está muito bem explicadinho, e há versão em língua portuguesa, nem sempre os documentos do grupo de trabalho do artigo 29, ou melhor, atual Comitê Europeu para a Proteção de Dados. Nem sempre está na língua portuguesa, este está. Mas eu chamava-vos a atenção, até para ter algum pequeno valor acrescentado, de virem a ouvir ou estarem a assistir, que os bens jurídicos protegidos, embora que a dimensão penal seja só uma delas, corresponde aos bens jurídicos ou penalmente protegidos na Convenção de Budapeste de Cibercrime, exatamente o artigo 2, 2º, 4º e 5º, na Diretiva 2013 sobre os ataques, na nossa Lei do Cibercrime e também nas leis de proteção de dados. Aliás, a dimensão penal continua em vigor na Lei 67/98, é descontinua, mas isso será incontroverso, até porque há uma abertura no artigo 84 do RGPD para que os Estados-membros estabeleçam outras vias de sanção para além das coimas do 83. Há muita gente sobretudo preocupada com o 83. Eu até vos confesso, e numa aproximação ao direito privado, muito mais ameaçador é o artigo 82. Quase ninguém fala. O artigo 82, que nem sequer é muito diferente, salvo no que seria a awareness, a sensibilização, de responsabilidade civil objetiva e ilimitada. Aqui não há caps de 4% da faturação do ano anterior, isto é o que for. Dependerá da dimensão do dano. E aqui, na questão do dano, num personal data breach, pode ser enorme. Se for uma base de clientes, e pensem de uma base de clientes de uma seguradora, pode haver danos brutais, muito mais, os tais 20 milhões de euros ou os 4% da faturação. Mas dizer também que continua, e tudo indica que vai ficar. Ainda ontem voltei
à página da Assembleia da República com o procedimento que ele devia ter acabado há um ano. E eu até sou daqueles que tenho algumas culpas no cartório. Na altura, a PDSI, montámos um jantar na Hora dos Engenheiros e explicámos ao António Filipe e ao Carlos Abreu Amorim como é que se fazia para mandar abaixo a proposta de lei do Governo. Que estava muito mal feitinha. Quer dizer, em vez do Governo ter seguido o trabalho feito por Alexandre de Sousa Pinheiro e desta casa, andaram a inventar e as coisas não ficaram bem. E nós, à PDSI, explicámos, também, nesse jantar também esteve a Graça, digamos nós a explicar que aquilo não podia ser assim, e houve uma convergência quase inédita PCP-PSD, e a coisa baixou à Comissão até hoje. De qualquer modo, no texto de substituição continua a dimensão penal. Portanto, eu chamar-vos a atenção porque aqui temos esta componente. E aqui também pensar o que é que está aqui em causa. Não o encontramos no articulado, mas como foi explicado que aqui temos o extra, dos recitals, os considerandi, o professor Simoncini referiu assim. Bom, e encontramos reiterado em dois considerandos com o texto idêntico, o 75 e 85. O que é que está? Discriminação, usurpação, roubo de identidade, furto. Perdas financeiras, prejuízo para a reputação, perdas de confidencialidade de dados pessoais. Depois também, voltando e centrando, passando à frente, temos esta responsabilidade civil objetiva, temos responsabilidade contra a ordem nacional, temos aquela questão da responsabilidade penal e isenções. O que resulta, e falaremos daqui a muito poucos minutos necessariamente, é a possibilidade de afastar a ilicitude nos termos do próprio RGPD. E isto ficou assim um pouco no ar, pela intervenção anterior, mas não posso passar, apesar de nós sermos, creio eu, quase todos juristas, da questão dos danos reputacionais. Os estudos feitos, ainda que tentativos, apontam que desde 25 de maio até agora terão havido cerca de 90.000 personal data breaches na Europa. Só uma fração é que foram reportados. Nomeadamente vimos um slide do professor Calvo, como é que foi aquele slide da Agência Espanhola para a Proteção de Dados. Porquê? É um problema que a Comissão Europeia identificou quando avançou em simultâneo com a proposta de diretiva NIS, a estratégia de cibersegurança. É que há uma cultura de ocultação. Não se dizer. É porque se houve uma falha, o Chief Information Security Officer, o CISO, se puder, não diz nada a ninguém. Ou melhor, abaixo dele, o informático não diz, para não passar por incompetente. Fecha os olhos, a tamanca, eu usar uma linguagem muito pobre em português, fecha os olhos. Bom, muito menos o CISO, em caso de, não sei que seja mesmo necessário, reporta para cima ou diz alguma coisa ao DPO, porque o DPO até pode ser um fulano de direito e depois se os fulanos de direito são lixados, não diz nada. Não, isto não tem graça. Não tem graça. São interesses, quer profissionais, quer comerciais das empresas. É que não querem dizer. Aliás, a Comissão Europeia diz, bom, vamos até criar mecanismos informais, porque pode haver necessidade de coordenar esforços em ataques, escondendo. Isto em documento oficial é espetacular. Aliás, só para ter uma ideia, há 2 anos eu estive muito perto, publiquei algumas coisas. Aliás, publiquei até uma coisa pequenina ali, estava ali a Flor Bela, Jorge, ali no boletim deles, da Volta Skluver, sobre os ataques do WannaCry, do ransomware. E essa é uma das possibilidades. Aliás,
de haver, não a destruição dos dados, mas pelo menos temporariamente os dados estarem cifrados. Isto com os engenheiros, com esta do encriptado, eu sei que é Uma cripta. Não, é assim, mas nós temos uma cifra. Certo. E a terminologia em português é cifrar, não é encriptar. Pronto, nas criptas eu gosto, nas igrejas, em baixo, lá Sim, não ia falar, dizê-lo, mas aliás, é uma das coisas que eu gosto, por exemplo, em Roma, é visitar criptas. Até porque houve sempre investimentos artísticos nas criptas das famílias. Mas indo em frente. Mas nos ataques do WannaCry, sabe-se que houve centenas de organizações e de empresas afetadas. No que se refere a queixas apresentadas à Polícia Judiciária, e quase me atreveria a dizer que a doutrina divide-se em ter havido uma ou duas. Se sejamos para o máximo, teremos duas e até se esqueceram até três, porque ninguém quer que se saiba. Isto é um problema real. Por isso também que os pedidos de resgate eram baixos. 300, 400 euros. Para que o próprio administrador de sistemas, mesmo numa pequena organização, paga do bolso dele, não diz nada, ou melhor, não conseguimos ter acesso. Ele diz lá ao administrador da empresa, sabe que tivemos a instalar aqui umas atualizações, ainda não está estabilizado, talvez aqui mais um dia ou dois fica tudo bem. E o administrador, formado em Direito ou em Gestão, diz, está bem, vejam lá se não leva muito tempo. Entretanto, pagou, recebeu a chave de cifragem ou desencriptação e tudo corre bem. Se for um pouco mais para cima, não for mais dinheiro, o que é que faz? O administrador diz, nós pomos isto a custos, despesas confidenciais e passa, sem ninguém saber. Mas vamos muito mais depressa. Antecedentes, dizer que até 2009, o que encontrávamos em todas as fontes relevantes, desde a Convenção do Conselho da Europa, era, nestes preceitos, de exigências genéricas, nunca de reporte de falhas. Daí que termos uma nova geração. Quer dizer, o que nós temos no RGPD é uma versão pensada para um número grande de organizações daquilo que foi estruturado a quando da atualização da Diretiva e-Privacy de 2007 para 2009. Com a diferença que como a Diretiva e-Privacy só se aplica aos operadores tradicionais, não se aplica aos OTTs, aos serviços over the top, como parece que o novo regulamento de e-Privacy irá aplicar-se, pelo menos é isso que a Comissão Europeia pretende, eram muito poucos. E eram poucas organizações muito profissionais com grande capacidade técnica. Aqui, mais. Dizer também essa razão de ser, porque veio depois o parecer do Grupo de Trabalho do artigo 29 sobre as notificações de violação de dados. Dizer também que logo, e mesmo durante a negociação da diretiva, por a Diretiva Cidadãos que teve, a Alemanha modificou a sua lei interna para prever a obrigatoriedade de reporte. E eu até acredito que grande parte dos alemães vão fazer isso. Talvez não nas automobilísticas, porque já vimos que a cultura é um bocado de não dizer, mas muitas outras PMEs, o backbone da economia alemã, o fazem. Também os Países Baixos, a Irlanda, ou os Países Baixos com lei, a Irlanda ou a Itália, também foram se adaptando a esta possibilidade, ou melhor, da obrigatoriedade de reporte. Segurança. Mais. Temos este dever, no artigo 32.1, explicado no considerando 83, um dever de segurança no tratamento. Aliás, podemos identificar aqui um dever e depois, nas notificações, um ónus, em termos técnico-jurídicos. E aqui aplicam as medidas técnicas e organizativas adequadas para assegurar um nível de segurança adequado. Aliás, temos aqui a expressão adequado.
O que é que isto significa? Uma concretização de algo que nos foi explicado aqui na perspectiva Microsoft, que é a Privacy by Design. Vimos a Privacy by Design made by Microsoft. Incluindo, de novo, o nível de segurança adequado. Mas o legislador tem essa fixação na palavra adequado. E, embora não seja, sim, convido-vos a ver o preceito e, na mesma frase, encontram 3 vezes a palavra adequado. O que não é um problema dos serviços de tradução do Luxemburgo, mas certamente de origem. Poderiam até, isto literariamente, ser um pouco melhor. Antes, as leis caracterizavam-se pela qualidade literária. Aliás, é conhecida aquela expressão do Stendhal, que antes de começar a escrever, todos os dias de manhã, lia umas páginas do Código Civil, para pegar o estilo enxuto. Hoje já não estamos nessa fase, infelizmente. Bom, mas dizer, podia estar ou não na sequência de uma avaliação de impacto. Por acaso, numa publicação desta casa, da Cyberlaw ICG, com uns alunos nossos, alunos meus, publicaram um artigo sobre a avaliação de impacto de proteção de dados, isto esta semana. Depois dizer o seguinte, coisas, pseudonimização e cifragem. Eu não vou voltar ao meu discurso, que aliás está disponível. Só por si daria a ideia que cifrando ou pseudonimizando chegaria. Não chega. Hoje sabemos que quer meios mais simples, quer sobretudo em contexto de analíticas de Big Data, que inclusive os dados não pessoais, ou os dados, mesmo que não foram anonimizados, os dados não pessoais, aliás, no regulamento sobre os dados não pessoais, agora de novembro de 2018, forem, ou considerando 9, chama a atenção, bom, com internet das coisas é possível personalizar dados. Bom, isto, certo. Dizer também o que está, que elas com qualquer modo, daria a ideia, bom, não chega porque isso só preserva a confidencialidade. Se os dados tiverem, pode haver uma segunda cifragem. Falamos aqui em ransomware, uma cifragem feita pelo responsável pelo tratamento. Se vier uma segunda cifragem feita com outra chave, aquilo está seguríssimo, ninguém lá chegar. Bom, não chega nem o próprio. Não, mas cabe dentro do âmbito. Quer dizer, há uma perda, porque os dados estão completamente seguros. Estão absolutamente seguros. Como também, falamos em perda, diz um exemplo, a PEN e tal, mas imaginem que os dados estão numa PEN e o funcionário foi almoçar, deixou a PEN ou deixou o databank e ficou sem eles. Ou até pode ter ido literalmente destruído. Há muitas maneiras disto funcionar, das quais a cifragem nem sequer é, já não diga pseudonimização, dá uma garantia muito menor. Aliás, tenho dito sempre em vários eventos que, pelo menos, os dados previstos no artigo 9, as categorias especiais de dados e os dados sensíveis, não deveriam ser sempre cifrados à cautela. Bom, mas dizer também esta capacidade de restabelecer a disponibilidade e o acesso, e de forma atempada. Bom, e a última não nos importa. Bom, indo ainda mais depressa. Procedimentos. Responsável, controller, processor, o responsável ou o subcontratante. Bom, o que é que tem mesmo de fazer? Sempre comentar, registar. Isto é dito expressamente, mas talvez nem precisasse, face ao que diz o artigo 30. Um incidente de segurança é sempre tratamento de dados. Como todos os tratamentos de dados têm que ser registados, caberia. Mas o legislador quis especificar no 33.5. Depois também, embora isso conste do 33.2d, a propósito da comunicação aos titulares dos dados, é necessário ver sempre a questão da minimização dos efeitos. Esse não aparece como um dever,
mas diz explicar o que já foi feito. Quer dizer, está implícito que devem minimizar os efeitos. Depois também temos uma avaliação, por isso pensamos em termos de ónus, saber se existirá, em caso, um risco, ainda pequeno. O legislador, no que se refere ao reporte para a autoridade, fala só em risco. Quando se trate de ter de reportar aos titulares dos dados, refere-se a um elevado risco. Quer dizer, sem uma interpretação demasiado sofisticada, basta haver um risco, e haverá quase sempre, o reporte, no nosso caso a CNPD, deverá ser feito quase por defeito. Não gostam. Mas mesmo... Bom, só não será feito, como dar um exemplo que vem nas guidelines do grupo de trabalho. Numa organização, alguém inadvertidamente apaga dados. Mas existe um backup. Quer dizer, durante 1 hora não estava disponível porque foi o tempo de repararem que estava apagado e de instalarem o backup. Numa situação como essas, não terá chegado a existir propriamente nenhum risco para os direitos e liberdade das pessoas singulares, dos titulares dos dados. Mas isso são situações, atrever-me a dizer, excepcionais. Depois estou quase a acabar. Dizer o seguinte, também, se sempre a autoridade, nem sempre aos titulares dos dados. Aliás, vemos aqui que não é exigida, se for preciso uma destas condições, tiver aplicado medidas de proteção adequadas, tiver medidas subsequentes que assegurem que o elevado risco já não é suscetível de se concretizar, ou quer dizer, no espaço de tempo em que vai reportando à autoridade, até pode haver reporte sucessivo, não tem que recolher toda a informação, a partir do momento que encontra uma falha, reporta e conta as tais 72 horas do preceito. E depois, à medida que vai tendo mais informação, vai completando a informação. Bom, mas, terminando, só chamar o seguinte, isto não é a única disciplina que temos. Nem a única disciplina que temos em certa forma, em sobreposição de diálogo, tal como Francisco Pereira Coutinho referiu face à Lei de Acesso a Documentos Administrativos. É que temos a transposição da diretiva NIS, que foi feita pela Lei 46 de 2008, de 18 de agosto. Sim, porque chamo também a atenção mais este regulamento de execução da Comissão nas questões de segurança, que se aplica em Portugal, aliás, mais daquilo que a diretiva exigia, a toda a administração pública, desde as juntas de freguesia para cima, empresas públicas, nacionais, regionais, municipais, e, aliás, aplica-se a empresas públicas no patamar dos operadores de infraestruturas críticas. Aliás, eu estou a ver que uma junta de freguesia, ou uma freguesia, a ter os mesmos requisitos de segurança nos sistemas que uma refinaria de petróleo ou uma central elétrica. Dá-me a ideia que o legislador aqui não teve assim muito o sentido da proporcionalidade, em termos de patamares. Bom, também operadores de serviços essenciais, prestadores de serviços digitais, ou a qualquer outras entidades que utilizem redes e sistemas de informação. Bom, quase todos aqueles fazem também tratamento de dados. E aqui não há, propriamente, uma relação de geral para especial. São cumulativos. Leia-se quem estiver aqui a trabalhar nisto, tem 2 interlocutores, isto não é a CADA, mas sim o Centro Nacional de Cibersegurança. Quer dizer, perante o incidente de segurança, se estiverem no âmbito do que explica o artigo 2º, número 1 da Lei da Cibersegurança, têm de reportar nestes termos e também à CNPD. Bom, já agradeço ao José Alberto
a benevolência só se justifica pelo nosso conhecimento há mais de 3 décadas. Muito obrigado, Sr. Professor. Ele tem um ar muito mais jovem que eu. Aliás, qualquer pessoa olhava para ele e pensava, bom, como é que eles foram do mesmo ano? Não, o tempo foi muito mais generoso com ele.